E é isso mesmo, sejam bem-vindos. Estamos de volta para mais uma edição de Uma Hora hoje com Maria do Céu Albuquerque, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, uma entidade que agrega 13 concelhos, precisamente Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer, Mação, Orém, Sardual, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. Vamos essencialmente falar do futuro, das linhas mestras para os próximos anos, sendo que convém dizer, precisamente nesta quarta-feira, a partir das 21 horas, haverá espaço para apreciação e votação do orçamento e grandes opções do plano, tendo em consideração o ano de 2018, uma sessão que a ERTS também irá acompanhar. Quanto a esta entrevista, pode segui-la pelas frequências 98 e 92 FM, ainda pelo nosso site radioerts.pt, por áudio e vídeo em direto para todo o mundo, sem esquecer a plataforma MEO, sendo que aqui, e para clientes desta operadora, sendo que aqui basta carregar do botão verde do comando da sua televisão e digitar o código 929800. Feita esta apresentação, saúdo então a nossa convidada. Muito boa noite, seja bem-vinda uma vez mais. Muito obrigado pela sua presença. Teremos que começar pela sua reeleição, uma reeleição que mereceu a unanimidade de quem faz parte dos 13 municípios que fazem parte da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Eu aqui pergunto-lhe como é que encara ser esta escolha totalmente consensual, tendo assim a oportunidade para dar seguimento a um trabalho que já iniciou no mandato anterior. Muito obrigada, boa noite, cumprimentá-lo a si e agradecer o convite à Rádio Hertz para esta entrevista. E também cumprimentar todos os ouvintes e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Bom, em primeiro lugar, é com satisfação que recebi este mandato por parte dos meus colegas, com um redobrado sentido de responsabilidade, atendendo a que fiz 4 anos à frente daquela casa. E foi por consenso, efetivamente, que fui reeleita como Presidente da Comunidade Intermunicipal, sendo acompanhada por novos vice-presidentes, atendendo a que houve mudanças também em alguns dos executivos, e com isso houve necessidade também de fazer essas alterações, e neste momento a vice-presidência está entregue à Câmara Municipal de Tomar, a Presidente Anabela Freitas, e também eleita pelo PS, e ao Presidente de Mação, Vasco Estrela, eleito pelo PSD. Basicamente, aquilo que gostava de dizer é que o trabalho que a comunidade fez nos 4 anos que passaram e aquilo que se propõe fazer é um trabalho que queremos que seja consensual. Aliás, a maioria, se não todas, as tomadas de posição que tivemos ao longo destes anos e que esperamos continuar a ter, foram sempre por unanimidade, porque entendemos, e eu entendo em concreto, que é fundamental que se criem os consensos alargados para todos podermos estar satisfeitos e podermos nos rever na estratégia que está a ser montada. Pese embora também temos definido entre nós uma conduta que, se houver uma autarquia que não queira estar em um ou qualquer um dos projetos que esteja a ser desenvolvido pela comunidade intermunicipal, porque não tem interesse, porque não faz parte da sua própria estratégia, é livre para não poder alinhar, permita-me que diga desta maneira, mas também isso não pode condicionar o interesse de outros municípios e, portanto, tentamos encontrar aqui um equilíbrio de forças, efetivamente, para podermos levar este trabalho por diante. Efetivamente, é um trabalho que me dá, pessoalmente, algum gozo, algum prazer, porque entendo muito que hoje a função dos autarcas extravasa de longe aquilo que são os limites das suas fronteiras territoriais. Nós todos temos consciência que, independentemente do tamanho do concelho e do número de população, por exemplo, no caso do meu concelho, é o maior do Médio Tejo,
do ponto de vista da área, que é do tamanho da Ilha da Madeira, que são mais de 700 km², ou ser um concelho mais pequeno, como é o caso do entroncamento, mas com uma população muito significativa, todos nós ganhamos se ganharmos escala, se ganharmos massa crítica, se tivermos uma capacidade de trabalharmos em conjunto, em áreas onde, se calhar mais dificilmente, nós teremos a capacidade de trabalhar isoladamente. E isto é particularmente gratificante podermos ganhar esta escala, porque efetivamente um território como o nosso, com mais de 2.000 km² de área, mas com uma dispersão muito grande, porque no fundo estamos a falar de uma população que anda à volta dos 250.000 habitantes, e portanto que se nos compararmos em termos populacionais com qualquer uma cidade do mundo, somos uma cidade pequena, os 250.000 habitantes. O que é facto é que somos mais do que se formos 20 ou 30 ou 40.000 habitantes. E o facto de ganharmos escala, o facto de ganharmos massa crítica, permite-nos também ser mais competitivos. E é isso que nós queremos. É isso que está na gênese do plano estratégico para fazer face ao desenvolvimento até 2020. E, portanto, o plano estratégico sustenta a utilização dos recursos disponibilizados através do Portugal 2020, dos vários instrumentos, mas também é esse objetivo que norteia a nossa intervenção e a nossa perspectiva no trabalho que já vamos ter necessidade de fazer este mandato, na perspectiva do que será o Médio Tejo no pós-2020, à semelhança do que já está a ser feito para o país. Ainda muito recentemente, não nas funções da autarca diretamente, mas indiretamente, nas funções de conselheira do Conselho Económico e Social, tive a oportunidade de participar num fórum precisamente de discussão sobre aquilo que se espera da Europa no pós-2020, aquilo que se espera de Portugal no pós-2020 e aquilo que se espera também muito das nossas regiões nessa altura. E, portanto, o trabalho supramunicipal, o trabalho regional de articulação, quanto mais eficaz, quanto mais eficiente for, mais resultados vai ter, melhores condições de vida nós vamos proporcionar aos nossos cidadãos e mais competitivos seremos no sentido de atrair mais investimentos, de atrair mais turistas, de atrair mais pessoas que queiram aqui residir. E esse é o grande desígnio de cada um de nós nas nossas autarquias, mas também de uma região que se quer coesa para poder, em conjunto, ser mais forte. Destaco essa palavra consenso, acaba por ser aqui a palavra-chave em todo este processo e que espelha bem a sua reeleição, ao fim e ao cabo. Olhando para aquilo que é uma comunidade intermunicipal do Médio Tejo, eu recordo-me que há alguns anos alguém disse que o futuro do nosso país, ou o futuro desta região, passava pela força que a comunidade municipal, neste caso a do Médio Tejo, pudesse ganhar. Eu aqui pergunto-lhe, relacionando esse aumento de força com o reconhecimento que o poder central, neste caso o governo do nosso país, poderá dar ou não às diferentes comunidades intermunicipais, se esse reconhecimento efetivamente tem acontecido, se a comunidade intermunicipal é hoje uma entidade mais reconhecida, com mais força para trabalhar e para fazer com que todos os municípios remem para o mesmo lado. É um facto que hoje as comunidades intermunicipais têm o reconhecimento que não tinham quando foram criadas, há 20 anos atrás. É um facto de que hoje as pessoas já não ficam indiferentes e hoje os próprios autarcas já olham para os projetos supramunicipais sem qualquer tipo de constrangimento. Claro que, dir-me-á assim, mas o facto de ser Presidente da Câmara de Abrantes e ser Presidente da Comunidade Intermunicipal não causa constrangimento? Causa, claro que sim, porque quer queiramos, quer não, há sempre uma tendência de olhar para quem está na liderança para
ela vem aqui defender os interesses da terra dela. E não é verdade. E eu quero olhar também muito, faz-me falta esse sentimento, e acho que eu consigo tirar da reação dos meus colegas, porque tenho pautado a minha intervenção de forma muito isenta, porque tenho a certeza do que for melhor para Abrantes será melhor para Tomar, o que for melhor para Tomar será melhor para Abrantes, para Torres Novas, porque todos nós temos a ganhar com as vitórias uns dos outros. Agora, temos que ter todos hoje esta percepção, e o cidadão mais do que nunca, de que hoje não podemos ter tudo em todo lado, temos que ter uma complementaridade entre os vários municípios, temos que exigir condições de excelência de ligação entre todos os municípios, seja ao nível, por exemplo, dos transportes, seja ao nível das políticas educativas, das políticas de desenvolvimento económico, seja ao nível administrativo, por exemplo, e dos processos da modernização administrativa, no sentido de criarmos esta unidade para nos revermos efetivamente nas políticas que estão a ser desenvolvidas. Mas eu ia mais longe. É que o papel das comunidades é importante, mas hoje a própria legislação ainda não vai tão longe quanto era desejável. Porque, em primeiro lugar, eu sou eleita entre os meus pares, não sou eleita entre ou por os cidadãos dos 13 concelhos. Era desejável que isso acontecesse, mas isto estamos a falar da criação de uma região. E eu sou absolutamente favorável à criação das regiões administrativas, em que a presidência dessa região seja feita não por um colégio entre pares, mas pelo sufrágio universal dos cidadãos eleitores, e isso é fundamental para criarmos esta capacidade de legitimidade democrática para podermos exercer as funções. Estamos muito longe dessa realidade. Não estamos, felizmente não estamos. Aquilo que o Governo quer fazer de imediato em relação às comissões de coordenação é, no fundo, o primeiro passo para isso poder acontecer. É uma mudança grande, é claro que sim, e talvez valha a pena fazer isto por patamares. É claro que a comunidade e as comunidades são cada vez mais a intervirem, são chamadas a intervir no território, no seu território de intervenção. Por exemplo, ainda ontem eu estive numa reunião, enquanto Presidente da Comunidade Intermunicipal, com 5 secretários de Estado, que o que tinha a ver aqui é as questões da proteção civil, em concreto, e da floresta, atendendo àquilo que infelizmente aconteceu neste verão e neste outono em Portugal, e são as comunidades que são chamadas a responder. Pese embora não tenha que ser a comunidade a fazer efetivamente o trabalho, podem ser os municípios, mas o chapéu, digamos assim, a articulação cada vez mais é pedida às comunidades para fazer. É mais fácil trabalhar, neste caso, com 23 comunidades intermunicipais, do que chamar os 308 municípios. Acaba por ser mais simples de gerir, sendo certo que quem neste momento representa as comunidades intermunicipais representa os colegas e a opinião de todos, e daí a necessidade de gerar os ditos consensos. É claro que o trabalho que o Governo está a fazer relativamente, por exemplo, à descentralização de competências, é uma matéria que nós acompanhamos de perto, que no grosso daquilo que é a intenção, acho que estamos basicamente todos de acordo da necessidade de se fazer descentralização de competências em áreas fundamentais para a qualidade de vida e o bem-estar da nossa população e para a nossa competitividade, seja na área da saúde, na área da educação, da ação social, da cultura, do turismo. Isso é do desenvolvimento económico, isso é para nós. Competências com reforço dos instrumentos financeiros? Agora, essa é a questão. Essa é a questão, e sabemos que neste momento a Lei das Finanças Locais está a ser revista e está a ser trabalhada já
neste caso com a Associação Nacional de Municípios, para poder ser o suporte desta descentralização de competências. E isso é fundamental para poder acontecer. Para que efetivamente as comunidades e as câmaras e as juntas de freguesia poderem exercer esta política de proximidade que se impõe. Porque nós temos assistido nos últimos anos, na última década, mais até na última década, à deslocalização de serviços públicos dos nossos territórios, seja pela concentração. Veja-se a reforma da justiça, que nós fomos tão cáusticos em relação àquilo que aconteceu e continuamos a ser, que ainda muito recentemente voltámos a ter a oportunidade de dizer que o Médio Tejo está prejudicado em relação às outras comunidades intermunicipais, porque continuamos sem ter o desdobramento do crime e do cível no nosso território, e portanto é fundamental que haja competências que passem para as mãos das autarquias, porque há muitas coisas que nós já estamos a fazer e que não temos competências, não temos os recursos necessários para o fazer, mas que nos estamos a substituir, seja na área da saúde, por exemplo, com a manutenção e a construção de unidades para os cuidados primários, a aquisição de viaturas, por exemplo, os incentivos para a fixação dos médicos e, portanto, é preferível que nós façamos as coisas efetivamente com as competências devidas para que nos sintamos todos perfeitamente capazes de corresponder àquilo que são as expectativas dos cidadãos. Mas, ao reverso da medalha, se nós não tivermos efetivamente os meios necessários para concretizar aquilo que vier a ser esta descentralização de competências, aquilo que vai acontecer é que o ónus vai cair sobre as autarquias. Porque até aqui, se não é feito, é porque o Governo e a Administração Central está longe, não vê, e olhos que não veem, coração que não sente, e portanto há um certo desculpabilizar disso mesmo. No caso das câmaras municipais, das juntas de freguesia e da comunidade intermunicipal, como fazemos política de proximidade, é mais fácil depois a sacar responsabilidades que nós queremos assumir, mas queremos assumir com a consciência que vamos ter os meios técnicos, humanos e financeiros necessários para assumir todas essas áreas. Permita-me aqui focar dois pontos que falou antes de avançarmos para o futuro, nomeadamente aquela questão e aquela moção que foi aprovada para pedir equidade de tratamento no que diz respeito aos incêndios que assolaram então a nossa região. E aqui volto à minha questão anterior. Valeu a pena apresentar esta moção e pedir essa equidade de tratamento? Vale sempre a pena, até quanto mais não seja, para que nos expliquem porque é que há tratamentos que são diferenciais. Nós sabemos que aquilo que aconteceu nos incêndios de 16 de junho e de 16 de outubro, nomeadamente na zona de Oliveira do Hospital e na zona de Pedrógão, do ponto de vista daquilo que foram os prejuízos materiais e humanos, infelizmente, foram muito mais graves do que aquilo que aconteceu no nosso território. Mas nós não nos podemos esquecer que o nosso território tem uma mancha florestal muito grande, nomeadamente que houve municípios a fazerem grandes investimentos durante décadas na floresta e que de um momento para o outro perderam todo esse investimento. E isto é o desmoronar de uma estratégia, é o desmoronar de uma expectativa, de um objetivo, de um plano, e de repente ficamos sem chão. E aquilo que quisemos dizer ao Governo é: olhem para nós e vejam-nos, não como sendo concorrente dos municípios que foram mais afetados e que tiveram mais empresas, tiveram habitações, tiveram vidas humanas. Não queremos ser concorrentes com
essa situação, mas queremos que olhem para o nosso problema também e que nos ajudem a ultrapassar questões que estão na gênese do trabalho que vamos fazer no futuro, como por exemplo a georreferenciação, o cadastro patrimonial, que é fundamental para podermos avançar com um projeto de reflorestação que esperamos que venha a ser trabalhado de imediato, para, eventualmente, a partir de 2020, com novos fundos comunitários ou incluindo com reforços que este quadro comunitário possa receber, nomeadamente durante a reprogramação, isso possa acontecer, até porque todos temos consciência de que a floresta, e neste momento, atendendo à situação que todos vivemos, não pode ser encarado como problema, mas neste momento como uma oportunidade para criar postos de trabalho, gerar riqueza e fazer com que o desenvolvimento do interior do país também aconteça, tendo por base aquilo que são os recursos endógenos. E, portanto, é fundamental que isso possa ser feito. A resposta foi a mais adequada ou esperada? É a resposta que era possível neste momento, é um facto. Muito bem, também focou o campo da saúde e é um facto, pelo menos é isso que tem transpirado da comunidade intermunicipal do Médio Tejo cá para fora, que há uma sintonia relativamente a todos os assuntos e esta questão dos incêndios foi um bom exemplo disso mesmo. No que diz respeito à saúde, também temos o acesso aos cuidados primários, onde todos têm remado para o mesmo lado. No que diz respeito ao acesso aos cuidados hospitalares, sente que aqui todos também remam para o mesmo lado? Digo isto em matéria de urgência, por exemplo. Já que tivemos o Presidente da Câmara de Orem a reclamar urgência, a Presidente da Câmara de Tomar também reclama urgência, o Presidente da Câmara de Torres Novas também reclama melhores valências para o seu hospital. A Presidente da Câmara de Abrantes também pode reclamar a pediatria, a cirurgia, a oftalmologia, o otorrino. Pergunto, todos aqui têm remado para o mesmo lado? Eu acho que todos têm remado para o mesmo lado, que é defender o melhor para a sua população. Sendo certo que todos temos consciência que não podemos ter todas as valências nas 3 unidades hospitalares. Sendo certo também que, por isso, e daí fazer esta referência que temos tido uma excelente relação com o Conselho de Administração e com a Administração Central, com o Ministério da Saúde, nomeadamente com as valências que vieram a abrir já no Hospital de Tomar, na unidade de Tomar e também de Torres Novas, que não estavam inicialmente previstas, ou porque estavam concentradas em Abrantes, ou porque estavam concentradas em Tomar, ou porque estavam concentradas em Torres Novas. O que é facto é que aquilo que é expectável é que, independentemente de cada uma das unidades ter a sua especificidade, que isso não faça com que o cidadão não tenha acesso aos cuidados hospitalares com a qualidade que é exigida e que merecem. Isso é ponto assente e é isso que todos nós temos defendido. Nós não nos queremos imiscuir demasiado nas questões técnicas, porque não nos cabe a nós decidir o que é que tem que estar junto à urgência, o que é que tem que estar junto à cardiologia, o que é que tem que estar na cirurgia de ambulatório, o que é que tem que estar na cirurgia de urgência. Isso é um trabalho que devem ser os profissionais, que deve ser o Ministério, que deve ser a ARS, que deve ser o Conselho de Administração a estudar e a propor. Aquilo que nós temos pedido sempre é que nos participem, que nos deixem discutir, que nos expliquem. E isso tem acontecido? Isso tem acontecido. Efetivamente, isso tem acontecido. Reitero da importância que todos nós sentimos, porque, infelizmente, na nossa região, ainda há uma fatia muito significativa de cidadãos sem médicos de família, falo de cuidados primários, e esse é um objetivo que nós temos que cumprir rapidamente, porque se nós não tivermos cuidados primários efetivos, se nós não tivermos médico de família para as pessoas,
Se nós não tivermos cuidados na comunidade, ou seja, os domicílios a serem prestados por médicos, por enfermeiros e por outros profissionais de saúde, o que vai acontecer é que as unidades hospitalares, sejam elas na grande urgência ou na pequena urgência, vão, permitam que diga desta maneira, entupir, nomeadamente nas alturas de maior constrangimento, como é o caso do inverno e agora esta época em concreto em que as gripes são o flagelo na nossa população, nomeadamente na população mais vulnerável, as crianças e os idosos. E, portanto, isto é fundamental. É fundamental também que os cuidados continuados possam ser alinhados com os cuidados primários e com os cuidados hospitalares. E isto é determinante para a garantia da qualidade de vida das nossas populações. A complementar este trabalho de articulação entre cuidados primários, cuidados hospitalares, cuidados continuados, aquilo que são os serviços prestados em cada uma das unidades hospitalares, em cada uma dos centros de saúde e das unidades de cuidados continuados, que esperamos ter em breve também no nosso território, para corresponder a esta necessidade que todos sentimos. Aquilo que sentimos que faz falta é um bom sistema de transportes. E isso, neste momento, nós não temos um sistema de transportes que corresponda às necessidades dos nossos cidadãos. Seja para virem trabalhar, porque há mobilidade entre os vários concelhos para exercer a atividade profissional, seja, por exemplo, para visitar doentes nos hospitais, seja para ir a consultas, não estão ajustados àquilo que é a realidade. Daí o município, os municípios, a comunidade intermunicipal, todos os municípios, exceto o entroncamento, por razões óbvias, uma vez que o território é todo urbano e todo concentrado, implementámos o transporte flexível, o transporte a pedido. Ainda hoje mesmo vi chegar 4 pessoas no meu concelho que vinham para a fisioterapia a partir da freguesia de São Miguel, da localidade das Bicas, e dizia-me a senhora que havia 2 coisas que nós não lhes podíamos retirar, e uma delas era o transporte a pedido. Porque as pessoas usam e porque vai ao encontro das suas necessidades sem acarretar mais despesa adicional. E, portanto, este sistema do transporte a pedido, que é piloto ainda, porque está a funcionar ainda de forma reduzida, mas que nós queremos alargar, é fundamental que possamos alargar e corresponder a uma estratégia para aproximar os nossos cidadãos daquilo que são os serviços públicos que são prestados, mas não só. Também para as pessoas poderem ir fazer as suas compras, ir visitar, porque muitas vezes aquilo que nós sentimos é que as pessoas de Abrantes não conhecem as iniciativas culturais de Tomar não conhece as de Abrantes, não conhecemos as de Orém, e isto é fundamental que possa acontecer. Também por isso, e já a trabalhar no futuro, a comunidade intermunicipal está a estudar, nesta altura, a possibilidade de se constituir enquanto entidade gestora dos transportes. Para quê? Para que, a partir de 2019, poder lançar um concurso público que corresponda a uma estratégia de transportes rodoviários públicos efetivos, onde possamos colocar, dependendo das necessidades e das características de cada um dos municípios, o transporte a pedido, as carreiras escolares, o transporte urbano, os transportes escolares que hoje as câmaras ou fazem por meios próprios ou contratam fora, e depois as carreiras intermunicípios, dentro da comunidade e para fora da comunidade. É fundamental que possamos ter um bom sistema de transportes e, mais uma vez, aqui precisamos de escala, e daí
a necessidade de trabalharmos isto ao nível da comunidade intermunicipal, ao nível da NUT 3, mas que poderemos vir a chegar à conclusão que podemos ter necessidade de alargar ainda mais, nomeadamente fazendo aqui um consórcio com uma outra comunidade intermunicipal, para que este sistema possa ser sustentável e possa, no fundo, atrair promotores, depois concessionários, capazes de desenvolver um bom trabalho, com bons equipamentos, nomeadamente que cumpram os objetivos ambientais que nos propomos, e portanto há aqui todo um trabalho fundamental que nos propomos fazer, que é complementar à saúde e nomeadamente em relação aos transportes. Julgo que ninguém irá colocar em causa o mérito do transporte a pedido e a sua utilidade, mas também falou em sustentabilidade. O futuro está garantido? Pois, nós esperamos que sim, até porque nós seremos concedentes de um sistema e, portanto, aquilo que é expectável é que, à semelhança do que acontece atualmente, haja uma parte do orçamento de Estado que seja transferido para as comunidades intermunicipais e, com isso, possamos garantir a sustentabilidade do sistema. Porque todos nós sabemos que, mesmo em Lisboa e no Porto, os transportes públicos não são sustentáveis. Porque, para serem sustentáveis, teriam que ter valores completamente diferentes daqueles que são praticados atualmente. E, portanto, é fundamental que se criem essas mesmas condições e é esse trabalho que estamos a fazer. Muito bem, então avancemos para o futuro. Hoje haverá então essa sessão, precisamente aqui em Tomar, na sede da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. O orçamento, as grandes opções do plano para 2018 irão estar em cima da mesa. Quais é que são as linhas mestras do ano que aí vem? No fundo, as linhas mestras decorrem do plano estratégico que apresentámos para a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em que a nossa proposta é da renovação de uma estratégia territorial à luz de uma continuidade e de uma adequação, para que haja um desenvolvimento integrado de todo o território do Médio Tejo. Este nosso projeto esteve na base das candidaturas que apresentámos para o pacto onde nós nos constituímos também enquanto entidade intermédia em relação à gestão do Centro 2020. Mas depois também há outro tipo de candidaturas que fomos submetendo fora do Centro 2020, diretamente aos programas nacionais. Para quem nos está a ouvir e que não se recorda, nós estabelecemos 5 pilares na nossa estratégia: a valorização dos recursos endógenos e do potencial turístico, o comércio, a inovação, a internacionalização, a promoção, o turismo e, no fundo, aquilo que nós queremos com isso fazer é criar condições para podermos ser mais competitivos, mas com base naquilo que é a nossa identidade. Com base na floresta, com base no nosso património construído, com base no património imaterial, com base nos 2 ativos tão importantes que temos no nosso território, que é o Tejo, tão maltratado, e a Albufeira de Castelo de Bode. E é com isso que nós queremos, de facto, cimentar esta orientação estratégica. Depois, a segunda orientação estratégica, a incorporação de valor na atividade empresarial, através da capacitação das empresas, dos empresários, dos trabalhadores, para uma especialização, nomeadamente uma especialização tecnológica, a tal indústria 4.0, que é fundamental para acrescentarmos valor à atividade económica, a educação, que estamos a desenvolver um projeto piloto muito interessante e pioneiro na concertação das ofertas formativas, mas também no estabelecimento de um projeto educativo supramunicipal,
tendo por base a identidade de cada um dos projetos educativos, de cada um dos agrupamentos, em cada um dos concelhos, também tendo por base a identidade de cada um dos projetos educativos em cada um dos concelhos, e depois, a partir daí, fazermos então este chapéu no sentido de podermos ter uma oferta diversificada e complementar entre todos. O empreendedorismo é fundamental que possamos picar, possamos estimular os alunos desde tenra idade, mas em concreto os alunos do Politécnico de Tomar e do ensino profissional das escolas que estão no nosso território, para, ou criando o seu próprio posto de trabalho, ou criando condições para que no seu posto de trabalho, onde quer que ele seja, poderem ser proativos, empreendedores, capazes de fazer a diferença, é fundamental. Atrair e fixar novos investimentos, a promover a inovação, assumirmos, no fundo, aquilo que é a nossa capacidade logística também, por sermos a entrada em Lisboa a partir de Espanha e a partir do norte, a tal porta norte que temos vindo a reivindicar e que ainda não é efetiva. A terceira orientação, a promoção da coesão e da qualidade de vida. Não nos esquecermos que o nosso território, por ser tão grande e tão diverso, acaba por ter algumas fragilidades que têm que ser encaradas como oportunidades. Em concreto, tornarmos o mundo rural mais resiliente, mais capaz de fazer face às situações adversas que infelizmente todos nós sentimos e que ainda estão tão presentes no nosso dia-a-dia. A revitalização urbana. A própria comunidade intermunicipal neste momento está a fazer um trabalho e quer fazer um trabalho importante para ajudar cada um dos municípios com os instrumentos disponíveis e a disponibilizar para a regeneração urbana. A inclusão e a valorização de conteúdos de forma global para promover então a qualidade de vida. A quarta orientação, a consolidação da tal massa crítica urbana, o ganharmos a escala necessária para podermos também atrair mais pessoas, também atrairmos mais empresas, criando mais emprego, e para isso precisamos de mais mobilidade, de melhor mobilidade. Precisamos de uma especialização cada vez mais afinada também, para podermos ser diferenciadores e depois para podermos assumir este nosso território não como um conjunto de ilhas, mas como um continuado do território onde todos nós nos sentimos complementares, nos sentimos parte da mesma estratégia. O quinto eixo, o quinto pilar desta estratégia tem a ver com a governação inteligente e multidimensional. A governança é fundamental, pelas razões que começámos esta entrevista. Primeiro, porque ainda não temos as competências ao nível da comunidade que entendemos que fazem falta para podermos efetivamente assumir aquilo que é o desígnio que é expectável que aconteça para podermos ser mais capazes ao nível supramunicipal. E por isso, aquilo que nós fizemos desde o primeiro momento foi constituir um conselho estratégico, onde convidámos cerca de 40 entidades representativas do tecido ou dos tecidos do nosso território, seja ao nível do tecido empresarial, daquilo que são as equipas nas várias plataformas educativas, desde os agrupamentos de escolas, o ensino profissional, o ensino politécnico, as instituições representativas dos vários setores, como a NERSAM, as associações comerciais, como as empresas mais relevantes do nosso tecido económico, porque queremos que esta estratégia não fique cingida exclusivamente aos municípios e aos atores
políticos eleitos por sufrágio, mas aquilo que queremos é que esta nossa estratégia possa ser apropriada por cada um destes intervenientes e, no fundo, que possamos todos estar a remar para o mesmo lado, que foi nesse sentido que esta estratégia foi construída e foi nessa base que nos pediram para utilizarmos os fundos comunitários, e é isso que estamos a fazer. E um exemplo claro disso é a matéria educação e é a matéria empreendedorismo e desenvolvimento económico, e isso é fundamental. Dar conta. Permita-me só uma coisa. Foucault, essa parte, essa necessidade de ganhar massa crítica, de ganhar população, de chamar população, de fixar a população residente e chamar outras pessoas para a região. Essa tem sido uma batalha, tirando o litoral do nosso país, mas tem sido uma batalha no que ao interior diz respeito, uma batalha muito difícil de vencer. Que argumentos sólidos é que uma comunidade poderá colocar ao dispor das pessoas para as convencer a mudarem-se para a região? Isto porque as autarquias individualmente vão tentando fazer face a esta luta. Em primeiro lugar, nós precisamos claramente de emprego. E, portanto, precisamos de investimento. E precisamos de investimento privado. E enquanto não houver investimento privado, nós não vamos ter capacidade de atrair mais pessoas. E isto é fundamental. E daí aquilo que os municípios fazem, disponibilizando terrenos nas zonas industriais a preço simbólico, ajudando na fixação e no desenvolvimento de projetos comerciais inovadores, para fixar os jovens, daí as incubadoras que estão um bocadinho a ser constituídas em cada um dos nossos territórios, mas não chega. Isso não chega. Efetivamente, porque o que acontece não é no Médio Tejo, é no país todo, basicamente, incluindo nas áreas metropolitanas, nas áreas mais litorais, embora aí se note menos. O que acontece, ou que tem acontecido até aqui, é por falta desse investimento privado e por falta de melhores condições de estabilidade e remuneratórias, os jovens optam por sair de Portugal, dos nossos territórios, e ir para o estrangeiro. E vão para não voltar. Porque enquanto na década de 70 os nossos imigrantes iam e voltavam, porque iam ganhar dinheiro para vir fazer a sua casa, para comprar o seu carro e para muitas vezes até virem depois ou viver a sua velhice ou até ainda vir montar o seu negócio, felizmente temos muitos exemplos desses. Hoje isso não acontece, porque os nossos jovens, os nossos filhos hoje são cidadãos do mundo, porque falam pelo menos inglês igual a português, mas muitas vezes têm outras línguas que também usam na perfeição. E, portanto, hoje os nossos jovens não são nossos, são cidadãos do mundo. O que eu gostava que acontecesse é que estes jovens que vão para fora, ou estudar, ou trabalhar, e estamos a falar exatamente dos que saem para trabalhar, é que o nosso país seja capaz de criar condições para que eles voltem ainda e que possam devolver ao país aquilo que foi o investimento que foi feito, porque eles estudam cá. E como estudam, e como temos excelentes universidades, excelentes politécnicos, e saem daqui muito bem formados, eles são muito bem-vindos em qualquer país que precise de mão de obra qualificada. E o problema de Portugal neste momento é a criação de condições para fixar mão de obra qualificada jovem. Estão a ser dados passos nesse sentido. Eu tenho esperança que isto inverta. Tenho esperança que as medidas que estão a ser tomadas, por exemplo, ao nível da função pública, com a restituição de salários, possa servir também para criar fatores distintivos para que a nossa economia possa continuar a crescer. Por um lado, porque há mais investimento privado que é capaz de gerar riqueza. Por outro lado, porque devolvendo
recursos às famílias, estamos também a estimular o consumo interno e com isso estamos a criar oportunidades para continuarmos a crescer do ponto de vista da economia e do emprego, como temos vindo a acontecer. Agora, o que é facto é que nós temos que ir mais longe. Eu estou convencida que se formos capazes, enquanto país, de olhar para aquilo que aconteceu com os incêndios deste ano, tirar daí as devidas ilações, fazer uma aposta clara em setores fundamentais, como é o caso da floresta, a floresta associada, por exemplo, à produção de energia, a floresta associada, por exemplo, ao turismo natureza. Acho que vamos estar em condições de ter criação de emprego sustentável em cada um dos nossos territórios. A par disso, a agricultura e a transformação, porque temos excelentes condições para isso mesmo. A semana passada, Portugal foi eleito como o melhor destino turístico para os short breaks, para os fins de semana. Eu acho que nós temos que ser capazes de continuar a ter este mérito, mas temos que ir mais longe. Nós temos que ser capazes de atrair os turistas para Lisboa, para o Porto, para Coimbra, para Aveiro, para o Algarve, mas depois temos que ser capazes de os trazer para dentro do território. E isso é fundamental para garantir a sustentabilidade. E o nosso plano estratégico na comunidade intermunicipal está alicerçado nisso mesmo. Por exemplo, ao nível do turismo, ao nível da cultura, o trabalho que estamos a fazer de parceria entre todos os municípios, criando inclusivamente, para além dos pacotes culturais, como queremos avançar para o cartão que permite, ou para o bilhete que permite visitar aqui o convento de Cristo e a sinagoga, mas também ir, por exemplo, ao Castelo de Almorol, ou ao Castelo de Abrantes, ou ao Castelo de Torres Novas, ou à Igreja Matriz de Sardual. É fundamental que o possamos fazer e desenvolver cada vez mais. Como, por exemplo, associar a Albufeira de Castelo de Bode à Rota do Zézer, o Cable Park para a prática do wakeboard, que hoje é uma prática que se faz pelo mundo inteiro e nós somos a primeira instância e nas condições que todos nós conhecemos de excelência. Como também nos lembramos de assistir neste verão aos primeiros eventos que foram feitos culturais em rede, organizados pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e que foram um sucesso. E, portanto, há todo um trabalho fundamental que é necessário fazer para trazer quem chega a Lisboa e que não venha só para passar o fim de semana, mas que venha ao interior do país, que venha, que visite, que coma, que durma, que compre, que passeie, que usufrua e que volte. E isto é fundamental. E é fundamental que todos estes nossos eixos se interliguem, porque precisamos de ter bons produtos turísticos, precisamos de ter uma boa oferta de restauração, de hotelaria, precisamos ter bons profissionais bem formados para poderem receber bem, precisamos de saber línguas, precisamos de ensinar os nossos cidadãos, os nossos profissionais mais línguas para poderem também ir ao encontro de quem nos visita. Precisamos de fazer todo este trabalho que é fundamental. Presidente, já estamos na reta final deste Uma Hora Com. Vou disponibilizar os últimos minutos para algo que queira acrescentar e que tinha faltado dizer. Gostava de aproveitar este momento para dizer que, para fazer alguns reconhecimentos. Em primeiro lugar, aos colegas que estiveram no mandato anterior, 2013-2017, e que trabalharam connosco, trabalharam comigo, que nos ajudaram a construir a estratégia, a desenvolver os projetos, a implementar os projetos, e queria agradecer muito, nomeadamente àqueles que já hoje não são presidentes de Câmara. Em concreto,
a presidente Júlia Amorim, em Constância, e também o presidente Paulo Fonseca, em Orem. Mas queria também aqui deixar uma mensagem de incentivo aos colegas novos que entraram, ao Luís Albuquerque em Orem e ao Sérgio Oliveira em Constância, e agradecer-lhes também que, mesmo sem me conhecerem, terem depositado a confiança para poder continuar a presidir a comunidade intermunicipal. Agradecer também o trabalho, a dedicação dos colegas que vão continuar nestas funções, e dizer aos nossos cidadãos que nós tentamos distribuir o trabalho por todos. Nós vamos distribuir pelouros em que cada um ficará com uma área de intervenção mais direta para podermos dividir responsabilidades, dividir trabalho, que é muito, e com isso podermos chegar mais longe. Queria também fazer um reconhecimento a toda a equipa da comunidade intermunicipal, liderada pelo nosso secretário executivo, pelo Miguel Pombeiro, que vai continuar nessas funções, mas efetivamente o mérito daquilo que vamos fazendo também se deve muito a ele e à sua equipa, porque são os operacionais, porque por muita vontade que tenhamos, a capacidade operacional é deles, é dele em concreto, e portanto quero deixar este reconhecimento. Queria por isso terminar desejando a todos aqueles que me estão a ouvir, que tenham um Santo Natal, que tenham um Feliz Ano Novo, que 2018 seja o ano de realização daquilo que são as expectativas de cada um, e que trabalharemos juntos na expectativa coletiva de termos um futuro melhor.